2023 você deve estar pensando, tá, mas o que eu faço agora? Pela liberdade no Brasil e tudo mais, pra tentar, porque PT, meu Deus, Lula, o que a gente vai fazer? E agora, eu tenho uma ideia. Porque assim, eu sei que muita gente tá preocupada com, meu Deus, agora vai ser Lula, o que vai acontecer e tudo mais, e eu tô vendo várias perguntas de vocês. Eu tô vendo várias perguntas se vai ter eleição em 26 ou não, se vai ter eleição, o que vai acontecer, se o STF, o que o STF vai fazer, pra quem eles vão pra cima, como é que vai ficar a economia, se vai virar uma Argentina, uma Venezuela, e se sim, quando, se vai ter impeachment, se não vai, se... E assim, esse é o problema de você fazer análise baseada em o que eu acho que o meu inimigo vai fazer. Você pode estar errado. E aí? Então você tem duas coisas que você pode fazer. E uma que eu quero recomendar ao longo desse vídeo é, se você fosse só fazer uma, porque na verdade são duas, mas se você fosse só fazer uma, porque a outra não tá tanto na tua mão, mas é mais o que eu vou fazer, é pensar o que eu deveria fazer, não importa o cenário. Tem certas coisas que elas são boas ideias universalmente. Não importa o que aconteça, isso aqui precisa ser feito. Isso é a nossa comunidade de pessoas que defendem a liberdade. A gente vai precisar disso. E isso enfraqueceu muito ao longo de 20 e 21, e a gente não teve a oportunidade de criar, descobrir e fazer isso, e isso é muito importante. Porque eis a coisa. Não importa qual cenário aconteça de o que o PT vai fazer ou deixar de fazer, nós vamos precisar de uma comunidade grande, forte, dispersa, em cidades para todos os lados do Brasil, interiores e capitais, em profissões, em universidades, em todos os lugares e tudo mais. Nós vamos precisar de pessoas conectadas, com um senso de identidade do que nós somos, com um orgulho do que a gente faz, com alguma visão ou direcionamento de o que fazer, claro, não no geral, mas de cada um dos seus, e com pessoas com experiência em fazer todos os tipos de coisas diferentes. Isso vai ser necessário, não importa o que aconteça. E eu digo mais, porque assim, isso vai ser necessário quando o PT falhar, porque eu sei que vários de vocês estão desesperados, que, meu Deus, você não vai ter eleições, que vai vir a Venezuela, eu entendo, e eu não vou mais tentar te dizer que não é isso que vai acontecer. Eu acho que não é, mas não interessa. Para os aspectos desse argumento aqui, não realmente interessa. Eu acho que o PT vai falhar em algum ponto, não é possível que ele exista para sempre. Não tem como você achar que isso aqui é eterno. Tipo, a União Soviética não foi eterna, sabe? A gente vai ver a queda da Coreia do Norte, sabe? Isso é uma coisa que eu fico meio triste, tipo, eu não vi a queda da União Soviética. Quer dizer, eu existia, mas eu era um bebê catarrento. Mas a gente, muito provavelmente, durante os nossos vídeos, vai ver a queda da Coreia do Norte. Não é legal isso, pensar isso. Isso não vai ser para sempre. Em algum ponto, esses caras vão cair. Em algum ponto, uma janela vai se abrir. Eu acho que vai ser nos próximos anos. Você pode achar que vai ser nas próximas décadas. Não interessa realmente para os aspectos desse argumento. O fato é que quando isso acontecer, vai ser necessário que exista um grupo grande, influente, organizado, capacitado, motivado para falar, gente, vamos tentar a liberdade agora? E se esse grupo conseguir assumir o protagonismo das coisas, a transformação que vai acontecer nesse país é de um negócio assim de ordens de magnitude. Porque é o que a gente viu quando isso aconteceu na Geórgia, é o que a gente viu quando isso aconteceu na Estônia, Letônia e Lituânia. É o que a gente viu quando isso tá acontecendo agora na Ruanda, por exemplo. Com algumas limitações, é claro, mas toda vez que isso acontece, é uma melhor de 10 vezes para mais. Muito rapidamente. Ao longo de uma década, 2, 3, no máximo. 3, 2 geralmente. A gente vai precisar disso. Então prepare isso. Prepare para este momento. E uma das piores coisas que a gente pode fazer, e eu me bato um pouquinho, porque eu meio que eu tô fazendo isso com 26 e o Zema, mas uma das piores coisas que a gente pode fazer é achar que tem uma data para acontecer. Porque daí, tipo, se ela passa e não aconteceu, tu desestimula completamente e é um horror. Mas o fato é que irão existir janelas, não só no debate presidencial, mas em vários outros debates, em várias outras situações do Brasil, existirão situações aonde vai acontecer um vácuo, vai acontecer uma quebra e vai acontecer uma corrida para quem que consegue ou o que acontece, e pode ser a gente. Se a gente não estiver pronto nesse momento, alguém vai estar. E vai ser algum maluco coletivista de algum tipo que vai escagalhar esse Brasil de alguma outra forma, e aí quando ele acabar vai voltar o outro grupo que for mais poderoso, que talvez seja a esquerda, sei lá.
que é meio que aconteceu já. A gente precisa estar pronto. Eu já vi isso acontecer em situações em escalas muito menores, óbvio, de, por exemplo, ganhar... O Zema foi isso, né? Eu lembro que eu conversei com ele em 2018, eu falei, bicho, tu vai ganhar... Ele tinha, sei lá, 1, 2% nas pesquisas, eu falei, bicho, tu vai ganhar o governo de Minas, acabou, a eleição acabou, não tem o que fazer. Esquece. Tu vai fazer o quê, cara? O que você vai botar na cultura? Você tem algum amigo maconheiro? Não. Então, fudeu. E aí? Tu deve ter o quê? 20 mil cargos de nomeação. Tu não conhece gente. A gente não tem no movimento gente o suficiente, com experiência o suficiente em, tipo, educação, saúde, pra você tacar nesses cargos. E aí? Tão ferrado. E claro, ele conseguiu resolver e tudo mais, mas você entende que é um gargalo de manpower, certo? Isso aconteceu várias vezes, a gente vê isso em câmaras de vereadores também, quando é gabinetes maiores, que tipo, pô, e aí, quem contrata? Isso é um problema. E a gente foi privado disso, especialmente em 2021, por causa do fecha tudo. E, especialmente eu acho depois... Porque depois da queda do PT e da eleição do Bolsonaro, é uma situação curiosa, onde você meio que tem que defender o que tá acontecendo de reformas e tudo mais, mas o cara que tá lá... não, essas coisas são boas. Não, mas ele também é um idiota, tá fazendo um monte de coisa. Sim, mas essa ideia aqui é boa, essa outra ideia é burra, mas essa ideia aqui é boa, sabe? Isso é desgastante. E vários outros eventos que eu não tô afim de entrar aqui, porque não importa mais a essa altura, aconteceram, que impediram a gente de, como uma comunidade de largamente todas as pessoas que acham que o Estado tinha que ser, sei lá, no mínimo metade do que ele é hoje, ou menos. Vamos arbitrariamente tacar a linha lá. A gente foi impedido, como todas essas pessoas aqui, de sentar e criar coisas juntos e criar coisas, porque conflitos no meio, maluquices, gente tacando bomba, e a gente não teve isso. A gente não teve essa criação de o que a gente é, o que a gente acha e tudo mais. Eu vejo isso em todos os grupos, todas as instituições, organizações, tudo. Partindo tudo, eu vejo, tipo... Pô, mas a gente é o quê? Tipo, a gente sabe o que a gente é contra, ok, mas nós somos o quê? Assim, visualmente, culturalmente, costumes, rituais... E em boa parte isso também deixou que os nossos inimigos colocassem pechas. Uma das graves, que eu acho... é que a esquerda tá conseguindo colar fake news que de alguma forma a bandeira de Gaza é um símbolo nazista. Isso é uma merda, mas isso mostra que a gente não... Porque assim, isso vai colar se a gente não conseguir mostrar outra coisa, certo? Quem mente num vácuo acaba levando. Então, e fica um vácuo dessas respostas. A gente precisa recriar isso. Concretizando isso. Não falando assim, porque agora eu tô só muito teórico, assim, em casos concretos. Uma coisa que eu sinto muita falta e saudade é aquele calendário anual do SFL. Março e abril tinha as conferências estaduais do Students for Liberty. Evento pra todo lado. E você via aquilo e pensava, caramba, tá acontecendo pra caralho, mano. Olha só, tem evento em Rondônia. Os caras meteram evento no Acre. Meu Deus, num canto do nada. Os caras, uau! Ou esse evento aqui, ou você vê, tipo, o Fórum da Liberdade. 5 mil pessoas no Fórum da Liberdade na Porto Alegre. Pô, que pariu! Você vê esse tipo de coisa e é estimulante, é inspirador, te dá confiança, te dá tá acontecendo. Eu sinto falta disso. A gente precisa voltar com essa agenda. Isso é organizações puxarem isso. Eu acho que agora com a expansão dos IFLs, do Instituto de Formação de Líderes, vai ter mais pelo Brasil e eu acho isso muito bonito. Mas era um calendário que dava, tipo, uma organização, uma estrutura de ano, e você tinha sempre... Aí depois, tipo, das estaduais, né, março e abril, você tinha ali, entre maio e, largamente falando, sei lá, agosto, setembro, vários projetos diferentes, que era cada grupo criando suas coisas. Quer dizer, teve os que fizeram eventos de sucesso, atraíram gente e tudo mais, e eles estão hypados, tipo, porra, bora! E eles vão fazendo coisa, e isso vai criando um momentum, isso vai criando uma coisa que vai empurrando pra frente. Sabe, metade de ganhar, achar que você vai ganhar... E eu sinto saudade disso. Eu sinto saudade desses eventos, dessas coisas assim. E essas coisas criam conexões entre as pessoas, criam conhecer os outros e o que eles estão fazendo, criam conversas, criam ideias, criam inspirações, criam um sistema de comunicações bem no sentido clássico mesmo de Luhmann, de provocações no sentido bom, de estímulos, de respostas e de criação de um sistema cada vez mais intenso. E 2020-2021 detonou com isso. A gente teve um caso curioso, inclusive, que a LibertyCon esse ano, que foi uma coisa maravilhosa, que a gente precisava muito,
É um encerramento não é um encerramento, porque geralmente LibertyCon no fim do ano, novembro, era tipo o Natal do movimento. A gente teve um monte de eventos e tudo mais, daí juntava todo mundo dos grupos e competição, quem que vai, que não sei o que, aquele grupo, e aqueles caras. E cadê aquele grupo foda pra caramba daquele estado que eu nunca esperei? Aqueles caras, pô, eu queria conhecer eles. E a LibertyCon era um encerrar isso, e a gente não teve esse calendário em 2022, então eu entendi ela como, na verdade, uma bicuda no cara que tava dormindo pra, vamos fazer. Mas que bom que aconteceu, não tô reclamando dela, eu acho muito feliz que isso aconteceu. Mas foi esse talvez desfibrilador de volta, não sei, porque desfibrilador é morto, não tá morto. Tá meio chateado, tá meio magoado, mas não morto, né? Mas vocês entenderam o ponto. Todas essas coisas criam essa conversa e daí chegava num evento grande e ele crescia justamente porque tinha tantos eventos antes. Isso criava essas nossas conexões humanas, isso criava ideias, isso criava projetos e tudo mais. E isso cria também capacidade humana, porque, quer ver, cara, problemas simples, tipo, você precisa organizar eventos para fazer dia de liberdade de impostos, vai acontecer ano que vem, né, o dia do fim do ano em que até aqui a gente paga imposto pro governo e o resto é nosso, certo? Então precisa organizar shopping sem imposto pelo Brasil todo. Tá, então tem 5 mil cidades, a gente realisticamente pode imaginar que dá pra fazer em, sei lá, algumas centenas. Então você precisa de algumas centenas de pessoas com capacidade de organizar um evento para algumas centenas de pessoas, negociação para conseguir armar o negócio todo, divulgar e executar isso tudo. A gente tem algumas centenas de pessoas no movimento que conseguem fazer isso? Não. Então se a gente não tem os eventos que criam essas pessoas, como é que a gente vai fazer, tipo, eventos de impacto como um dia de liberdade de impostos para as pessoas sacarem que imposto é roubo e... É um gargalo. Tudo, não importa o que a gente vá fazer no futuro, tudo vai vir dessa comunidade. Dos institutos, dos grupos, de todas essas coisas. A gente teve isso enfraquecido nos últimos anos e restaurar isso, eu acho, é meta 1. Não importa o cenário. Mas se tiver impeachment, que bom, porque o Lula sai e tudo mais. E vai ter algum espaço novo de rediscussão de ideias. Quantas pessoas a gente vai ter para ajudar a discutir as ideias? Porque não basta você estar certo, tem que ter pressão, volume de pessoas. O Axel Kaiser, ele fala isso pra caramba. Tipo, depois da queda do Chile lá pra esquerda, ele falou, cara, eu fui em todos os debates, eu tinha todos os dados, eu ganhei todos eles, e era só eu falando com um monte de esquerdas, ou seja, eu perdi todos eles. Eu tava certo com os dados? Sim. Eles estavam errados com os dados? Sim. Foda-se. Pra cada verdade que eu tava falando, tinha 15 mentindo e berrando pra cima de mim, gritando fascista e tudo mais, e acabou. Então, às vezes, assim, você pode estar certo e foda-se. Então, a gente precisa de um volume de pessoas. Então, se acontecer isso, ou se acontecer algum caso que... ou não importa o cenário, isso vai ser básico. E também é básico pra nossa sobrevivência nesse meio período. Porque... a quase totalidade de vocês não lembra como é ser oposição, e eu estive em oposição por muito pouco tempo. Tipo, eu comecei o canal e ia fazer militância aqui, blá blá blá, em 2015, quando o impeachment já era quase uma questão de tempo. Sabe, eu respeito pra caralho, por exemplo, o Fábio Osterman, que tava espalhando a ideia de liberdade quando a popularidade do Lula era tipo 80%. Meu Deus! Sabe? Foda. A maior parte de nós não lembra como é ser oposição, mas falando da minha experiência de ter entrado em várias batalhas difíceis e desgastantes e trabalhar num negócio que é desgastante, é emocionalmente, é uma lixa na tua cara o tempo todo, fazer o quê? Se você não se divertir durante esse processo, tu vai morrer no meio. Eu acho que eu já falei isso em vídeos passados, mas isso é uma regra básica do Ideias Radicais. A gente faz uma coisa complicada, difícil, chata, muitas vezes, irritante, contra pessoas que são os piores seres humanos que a sociedade tem para oferecer, e a gente vai ser atacado de todos os jeitos mais desonestos possíveis. Então, se a gente não tiver amizades e se divertir, der risada enquanto a gente tá fazendo isso, vai todo mundo se matar em 2 anos no máximo, cara. Porque não vai ser suportável isso. A gente precisa se divertir pra caramba no meio disso. A gente precisa ter laços e uma comunidade, um espaço não só físico, mas um espaço humano onde defender a liberdade é legal e a gente se sente bem e isso reenergiza a gente. E eu sinto que isso é uma das coisas que... isso é a coisa que mais me incomoda nos últimos anos, nesse espaço todo, que é que vira um espaço de conflito. Que é quando você discorda de 4% de alguma coisa com a pessoa, não vai existir uma celebração de 96, vai existir uma briga de faca num elevador pelos esses 4%. Isso é uma merda, isso é tão idiota em tantos espaços vetoriais diferentes que eu não consigo nem começar a descrever, sabe? A gente precisa voltar a ter uma coisa construtiva, positiva, legal e divertida. Eu tava
brincando, eu tava na IFL Joinville, eu fui palestrar 5 de dezembro lá no encerramento do ano deles, eu tava falando, cara, vocês estão fazendo, tipo, um evento num bar, pô, que legal. Porque era um bar daquele tradicional, tal, de madeira, bem, tipo, sabe que taverna de livro de fantasia? Era bem aquela vibe. Eu falei, cara, puta que legal pra caralho, cara. Vocês estão fazendo aqui discussão e tudo mais, chopando madeira, os negócios aqui, pô, é legal, é quentinho, é um espaço bom. E é uma excelente desculpa pra você vir pro boteco segunda-feira, porque a reunião do IFL é sempre segunda-feira de noite, né? Então, desculpa pra ir no boteco segunda-feira de noite, sabe? Que bom, que legal isso, porque seria menos preenchedor se isso fosse numa sala genérica de universidade com cadeiras genéricas e um chão frio genérico e a mesma sala que você vê na merda genérica do dia inteiro, sabe? Essas pequenas coisas importam. E esse ter um espaço bom e ter um espaço construtivo que constrói pessoas, que refina pessoas, que empolga e tudo mais, eu acho que é uma decisão consciente de todos nós o tempo todo. Sabe? É uma decisão consciente de o que eu quero levar pra cá. Quando eu gravei meu vídeo pré-natal, assim, que eu tava falando, cara, não leve, tipo, política e toxicidade pra tua família, é Natal, para de ser um chato, tá ligado? É isso. É falar o que eu quero tirar daqui, o que eu quero dar pra cá e o que eu quero que isso aqui seja. Eu planejo muito voltar com aquela minha agenda maluca de viajar pra um monte de lugares e fazer palestra pra todo lado e ver vocês, porque eu acho que isso é muito importante. Pra mim, pessoalmente, é muito importante, muito legal, porque aqui eu tô sempre interagindo com, tipo, números e comentários e likes e um grafiquinho de visualizações e tudo mais. Isso não é, tipo, ser humano real. Não que eu não goste disso aqui, mas vocês entendem o ponto. Essa interação humana é importante e para as pessoas que estão recebendo também. Isso é muito legal, eu quero voltar com isso e eu quero que isso volte como um todo. Dar para essa comunidade, voltar a construir, crescer ela, é uma coisa que me empolga muito de fazer, e eu digo que empolga é uma coisa importante, porque tem várias coisas que eu olho que assim, eu tenho que fazer, não me empolga nem um pouco de fazer, mas é tipo, tem que fazer. Mas essa é uma coisa que eu olho e falo, cara, isso é legal. E eu acho que a gente precisa se dedicar de volta a isso. Então assim, se tem grupos, algum instituto, alguma coisa na sua região, cara, se envolva. Eu vou divulgar esses caras ao longo do ano pra caralho, tá? Certo? Já tá no nosso planejamento estratégico e tudo mais. Se você tem essa oportunidade, faça isso. Agora, não ache que a gente vai mudar o mundo só xingando no Twitter ou estando isolados na internet. E também não ache que você vai sobreviver com a sua sanidade e alegria e motivação de continuar fazendo isso sozinho nas internet da vida. O ser humano funciona melhor quando a gente está em grupo. Libertários precisam reconhecer isso porque é basicamente isso que a gente quer. Tipo, a gente não quer o Estado fudendo as coisas no meio, certo? Vamos reconstruir isso. E a segunda coisa também que você pode falar, mas você tá falando uma ou duas, é que assim, cara, certamente o PT pra existir precisa censurar redes sociais. Então uma puta batalha que a gente vai ter em 23 indo pra frente é contra a censura e em defesa de liberdade de expressão. Sim, isso claramente é uma coisa que eles 100% precisam fazer, e essa vai ser outra coisa e tudo mais, mas eu falo disso em outros vídeos, eu só queria não esquecer disso nesse vídeo aqui, porque vai ser provavelmente a grande batalha dos próximos anos, né? Não vai ser econômica, vai ser essa batalha pelo direito de criticar os caras e falar que é um bando de bandido. Mas enfim, 23 vai ser legal. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.